Olá, amigos do YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os descontos que os fundos imobiliários estão apresentando atualmente. Como é que nós podemos saber se os fundos estão realmente descontados ou se eles estão realmente baratos em relação à situação antes da crise sanitária? Portanto, eu vou começar, como a crise sanitária começou no início de 2020, eu vou comparar os dados de início de 2020 com os dados atuais para nós termos uma ideia do desconto que os fundos estão sendo negociados atualmente. Para saber se um fundo está descontado, nós temos que olhar para o P sobre VP, o preço sobre valor patrimonial, é o que nos dá uma ideia se o fundo está barato ou caro. Mas, por exemplo, o IRDM11, que é um fundo relativamente premium, porque paga dividendos muito altos, então ele está sempre sendo vendido acima do valor patrimonial. Mas o que nós vamos comparar hoje é se esse valor patrimonial, se esse P sobre VP está realmente caro. Porque, por exemplo, antes da crise em janeiro de 2020, esse valor ele era muito maior. Portanto, esse fundo é um fundo que está sempre acima do valor patrimonial. Dificilmente nós vamos conseguir comprá-lo abaixo do valor patrimonial. Mas em relação a antes da crise, será que ele não está descontado, mesmo estando com valor patrimonial acima de 1? Ele pode estar descontado em relação àquilo que ele era negociado antes da crise. Então eu preparei aqui uma pequena planilha para nós termos a ideia. Separei 4 fundos para nós termos uma ideia do desconto que eles estão sendo negociados atualmente em relação à cotação que era historicamente antes da crise sanitária. Por exemplo, vamos aqui analisar o primeiro, é o IRDM. Eu estou no Funds Explorer. Em relação à cotação do fundo em janeiro de 2020, onde é que está janeiro? Janeiro, aqui, vou pegar mais ou menos o meio do mês, 15 de janeiro de 2020, estava sendo cotado a 132. 132 era o valor da cotação, isso é o dividendo, 132, e aqui eu tenho o valor patrimonial que ele estava sendo negociado em janeiro de 2020. Portanto, 99, 132 dividido por 99, ele tinha um PVP em janeiro de 2020 de 1,33. 1,33. E hoje, atualmente, ele está sendo vendido a um PVP de 1,14. Aqui vou colocar na minha planilha, 1,14. Ele está sendo negociado a quase 20% de desconto em relação ao valor patrimonial. O valor patrimonial está descontado em relação o PVP, desculpa, preço sobre valor patrimonial está quase 20% inferior ao que ele estava sendo vendido, cotado antes da crise do coronavírus, ok? Portanto, estamos em outubro, estamos no início de outubro, o IRDM11 ele apresenta um desconto desde janeiro de 2020 a outubro de 2021 de P sobre VP, atenção, não estou falando do preço da cota, estou falando do preço sobre valor patrimonial. Naquela altura ele era vendido a 1,33, atualmente ele é vendido a 1,14, ou seja, ele tem quase 20% de desconto em relação ao que era vendido antes da crise. Então vamos para o segundo, BCFF. BCFF, vamos aqui a cotação esse fundo é muito antigo. Em janeiro 22 de 1 de 2020. Aqui no pico estava 118. 118, o valor patrimonial em janeiro de 2020, 94. Portanto, 118 dividido por 94, eu tenho um PVP de 1,25. Está errado, 1,25. Não, eu quero 1,25, não é para arredondar. Pronto, 1,25. E hoje ele está sendo vendido a 0,92. 0,92. Tem que acrescentar um zero, senão ele não dá. Ele está sendo vendido a
33% de desconto em relação ao preço sobre o valor patrimonial. Em janeiro de 2020, ele estava acima do valor patrimonial. Em outubro de 2029, ele está abaixo, está com 8% de desconto em relação ao valor patrimonial. Eu não estou falando da oscilação do preço, porque o BCFF é um fundo de fundo, então o valor patrimonial também oscila, ok? Eu estou falando só do desconto do P sobre VP. 33%. É um fundo de fundos, portanto, o HSML, vou utilizar aqui, é um fundo de shoppings, que estão muito descontados neste momento. Vamos ver, então, ele está atualmente a 0,83, já posso pôr aqui, 0,83, exatamente. E em janeiro de 2020, ora bem, vamos a 2020, deve estar por aqui, dezembro, janeiro, 124,90. 124, então, com um valor patrimonial em janeiro de 96. Portanto, 124 dividido por 96, 1,29. 46% de desconto em relação ao P sobre VP. Portanto, o HSML, que é o fundo de shoppings, está mais descontado do que os fundos de fundo ou os fundos de recebíveis. E o último, que é o HGLG, está atualmente a 1,11, portanto ele está acima, ok, do valor patrimonial, podemos dizer que está caro, mas se nós analisarmos o histórico, vamos ver se ele está realmente caro. Janeiro de 2020, onde é que eu estou? Aqui, janeiro de 2020 ele estava 221. Em janeiro de 2020, aqui, 136. 136, eu disse quanto? 221? 221. 221 dividido por 136. 1,62. Abri 4 calculadoras. 1,62. Está com 51% de desconto de preço ao valor patrimonial em relação ao valor que ele estava sendo negociado antes da crise. Portanto, o preço sobre VP, sim, o preço sobre valor patrimonial é a métrica que nós usamos para saber se ele está atualmente caro. Mas mais do que isso, para saber se ele está realmente descontado historicamente falando, nós temos que analisar o histórico. Portanto, antes da crise, o HGLG apresentava, eu não tenho esse fundo na carteira, só estou usando como exemplo, ele apresentava, historicamente falando, 51%, ele apresenta 51% de desconto em relação ao que ele era cotado em janeiro de 2020, ou seja, antes da crise sanitária. O HSML, 46%, nós podemos ver que, ok, dá para ver facilmente que ele está abaixo do valor patrimonial atualmente. Mas o HGLG não está abaixo do valor patrimonial, mas ele está sendo negociado com um desconto de 51% em relação ao que era negociado antes da crise. E o IRDM também está acima do valor patrimonial, mas apresenta quase 20% de desconto em relação ao que era antes da crise. Portanto, mais importante do que só analisar o preço sobre o valor patrimonial atualmente, é analisar o histórico para saber quais são as possibilidades de rendimento, ou seja, de recuperação do preço da cota no longo prazo, ou seja, quando passar a crise. Quando passar a crise, os fundos imobiliários voltarem a serem atrativos, quais são os rendimentos que nós podemos ter na valorização da cota. O HGLG, apesar de estar tecnicamente caro, acima do valor patrimonial, ele apresenta 51% de desconto em relação ao seu histórico, ok? Portanto, é importante analisarmos o histórico dos fundos. É mais importante analisar o histórico dos fundos do que simplesmente o P sobre VP atual, ok? Espero que tenha sido... que eu tenha aprendido qualquer coisa de novo. Que o vídeo tenha sido interessante. Não esquece de deixar um like. Se você gosta de fundos imobiliários e dividendos, deixa um comentário que eu respondo todos os comentários, ok? E muito obrigado por ver esse vídeo. Se inscreve no canal se quiser continuar acompanhando o nosso trabalho. E até o próximo vídeo.